Olá, eu sou Júlio César, aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Estado de Tocantins. Hoje vou falar sobre duas implementações sobre o tema de morfologia em processamento de imagem. E as duas implementações a dilatação e erosão. E aqui eu estou usando o CV2 e a biblioteca NumPy também como bibliotecas auxiliares aqui para me ajudar no processo. E vamos lá. Aqui a gente tem a função de dilatação, que ela recebe uma imagem e o kernel, que seria o tamanho do do elemento estruturante. E aqui a gente começa pegando o tamanho da nossa imagem, uma matriz. Aqui a gente pega a altura e largura. Aqui a gente zera toda essa matriz, para mais na frente a gente atribuir o valor máximo de cada pixel. A gente pega o valor máximo para depois percorrer ele. Aqui a gente pega o deslocamento de cada direção, quantos pixels na teoria vai ter que andar, né, para fazer esse processo. E aqui a gente percorre toda a matriz, a gente define aqui o valor máximo como 0, obviamente, que não vai ter nesse caso aqui não vai ter um pixel maior que 0, então a gente define logo como menor, que qualquer um que vir na frente a gente vai atribuindo como maior até chegar no real, no pixel maior, lógico. Aqui a gente pega o deslocamento para fazer o começo, né, o range ali do tamanho da matriz, para que a gente fazer todo esse processo. E a gente verifica se o pixel atual ele é maior do que o valor que a gente setou aqui, no caso do primeiro pixel, né, vai ser. Então a gente atribui o valor maior ao pixel atual e assim sucessivamente, atribuindo o valor máximo ao pixel atual, verificando o pixel atual e atribuindo o valor máximo. E aqui a gente pega a imagem, né, e atribui o pixel atual, a gente atribui o valor máximo. E a gente retorna a imagem dilatada. Tá. E aqui a gente tem a função de erosão, que basicamente faz a mesma coisa. Ela recebe a imagem, recebe o tamanho do kernel, pega o tamanho da imagem e zera toda ela. Também pega o tamanho do deslocamento de cada direção. E ao contrário do dilatação, que ele pega o valor máximo, na de erosão a gente pega o valor mínimo. Então a gente seta o valor mínimo aqui como 255, né, que é o valor máximo do pixel, que sucessivamente esse valor aqui ele vai diminuindo. A gente verifica o pixel atual, verifica se ele é menor do que o valor mínimo, e se for, a gente atribui esse valor mínimo. A gente pega o pixel atual e atribui o valor mínimo. E a gente pega a imagem zerada, né, binarizada aqui. Binarizada não, a imagem zerada, a matriz zerada, e atribui esse pixel, esse valor mínimo no caso, e a gente retorna a nossa imagem erodida. A gente passa toda a matriz fazendo esse processo. Aqui a gente carrega a imagem, nesse caso eu estou usando essa imagem como exemplo. E a gente define aqui o tamanho do elemento estruturante aqui. Eu vou usar 3 de começo só para um exemplo mais comum. E depois eu testo com outros tamanhos. E aqui a gente aplica a dilatação, a gente passa a imagem que a gente acabou de carregar, a gente passa o tamanho do kernel, do nosso elemento estruturante, e a gente salva essa imagem. Eu vou até apagar aqui que eu já estava testando. E da mesma forma a gente faz para erosão. Vou executar e explicar, fica melhor visualizando. Tá, aqui a gente tem a nossa imagem original, aqui a nossa imagem dilatada com o nosso elemento estruturante de tamanho 3. A gente dá para ver uma leve, a gente realça bem as cores brancas, né? Que é isso que a dilatação ela propõe. O objetivo dela é preencher, né, os buracos brancos e conectar regiões isoladas, assim aumentando o tamanho do objeto em si. E é isso.
Aqui a imagem erodida faz totalmente o contrário da imagem dilatada, né? A gente tem, vou botar aqui do lado. A imagem dilatada, a original e a erodida. A dilatada, ela realça bem nos objetos brancos. A erodida, ela retrai, né? Ela encolhe. O objetivo dela é totalmente contrário da dilatada, obviamente. Ela consiste em separar as regiões, né, conectadas e reduzir o tamanho dos objetos, como é bem nítido aqui. E é isso, eu vou testar agora com o nosso elemento estruturante maior, para a gente ter uma ideia de quanto ele impacta no nosso código aqui, na nossa implementação. Vou colocar 8. Vou colocar 8. 8, que da hora. Vou rodar de novo. A gente tem a nossa imagem original. A nossa imagem dilatada, dá para ver nitidamente aqui a diferença da região dos pontos, né? A gente pega um pixel bem pequeno, como o nosso elemento estruturante ele é maior, então ele vai pegar o campo atual, o pixel atual, e expandir ele nos vizinhos, como é nítido aqui. E na nossa erosão, totalmente contrário, ele vai pegar o pixel atual, o elemento estruturante, e retrair todas o branco, o elemento branco aqui. E essa é a diferença com o elemento estruturante maior ou menor. Quanto maior o elemento estruturante, quanto maior o elemento estruturante, maior vai ser o resultado, a diferença entre si. Se a gente quiser realçar mais os brancos, a gente coloca um elemento estruturante maior. E assim sucessivamente. É isso, nossa implementação. Aqui, é isso. Muito obrigado pela atenção e estou disposto a qualquer dúvida e até mais.